Estamos iniciando a 49ª edição do CELSP no Lar. Fique conosco. A Igreja Cristã no mundo todo está vivendo os últimos domingos do calendário eclesiástico. O calendário da Igreja Cristã, ele é diferente do calendário secular, do calendário da sociedade. Estamos agora nos últimos domingos, nos preparando para o Advento, o início de um novo ano no calendário da Igreja. Nos últimos domingos do calendário eclesiástico, o tema é os últimos tempos, o fim dos tempos, a volta de Cristo, o juízo final. Em especial, os cristãos no mundo todo, dentro das igrejas tradicionais, estão meditando no texto de Mateus, capítulo 25. É o texto que está reservado para todas as igrejas cristãs tradicionais. E nesse texto de Mateus 25, Jesus conta 3 histórias a respeito do fim. E o interessante, essas 3 histórias estão interligadas. Elas trazem respostas e se complementam. A primeira história contada por Jesus é a história de 10 moças que aguardam a chegada do noivo. 10 moças que foram enviadas pela noiva, damas de honra, para aguardar o noivo e conduzi-lo até a casa da noiva. Jesus conta que 5 dessas moças levaram as lâmpadas e óleo reserva, caso o noivo se atrasasse. E outras 5 não levaram óleo reserva. E quando o noivo chegou, somente as 5 que levaram óleo reserva conseguiram encontrá-lo e entrar com ele na festa do casamento. As outras 5 não. Jesus quer chamar a atenção nessa história, dentre muitas coisas, ele quer especialmente chamar a atenção que a vida cristã aqui no mundo é uma vida que implica vigilância. Estamos no mundo, mas dele não somos. Cristo voltará para nos levar para junto dele, para as bodas do céu. Com a segunda história, e aqui é algo interessante, com a segunda história Jesus quer responder um questionamento. Se na primeira história nos é ensinado que nós cristãos devemos vigiar, na segunda história Jesus vai nos ensinar o que significa este vigiar. Jesus conta a história de 3 empregados que foram chamados pelo seu patrão, e este patrão iria viajar e deixou então muitos recursos para cada um desses empregados. Para um deu 500 moedas de ouro, para outro 200 e para o terceiro 100 moedas de ouro. O primeiro empregado negociou, administrou esses recursos e dobrou estes recursos. O segundo, da mesma forma. Porém, o terceiro empregado escondeu o dinheiro do patrão na terra. Quando o patrão chegou, ele quis prestar contas e elogiou os 2 primeiros pela atitude de desenvolverem os recursos dele. Mas o terceiro empregado foi criticado. Não era aquilo que o patrão esperava. Ele não queria que os seus recursos fossem escondidos, mas sim que pudessem ter lucro, produzir alguma coisa. Com essa história, Jesus quer justamente ensinar o que é vigiar. Vigiar não é nos acomodarmos, aguardarmos Cristo, ficarmos isolados da sociedade. Não. Deus nos dá, assim como aquele patrão deu recursos aos seus empregados, Deus nos dá os dons e tudo o que somos e temos para escondermos, para usarmos para nós mesmos? Não. Para desenvolvermos, administrarmos, a fim de transformarmos o lugar onde vivemos num lugar melhor. O lucro que Deus quer com tudo que Ele nos dá, e Ele quer que desenvolvamos, o lucro não é financeiro. Essas parábolas não estão falando de economia financeira. A terceira história contada por Jesus vai dizer qual é o lucro que Deus espera de tudo que Ele nos dá. É a história do juízo final. Jesus fala do seu retorno, o Filho do Homem, o Filho de Deus voltará e separará os que creram dos que não creram. Interessante que Jesus dirá para os que creram, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar.
Jesus chama a atenção para as atitudes dos cristãos, dos que creram, porque as atitudes de amor são prova da fé que está no coração. Dizer eu creio, qualquer um pode dizer. A fé, ela deve se mostrar na vida prática, no amor ao próximo. E o próximo não é só aqueles que gostamos. O próximo é toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor. É isto que o patrão, ou digamos Deus, que nos dá todos os dons, espera de nós. Ele quer que desenvolvamos os nossos dons para que esses dons produzam amor, transformação pelo amor, ali onde estamos, seja dentro do lar, seja no trabalho, na escola, entre vizinhos, que a vida cristã, a vida de vigilância, com os dons que Deus nos dá, possam produzir para a glória do patrão, para a glória de Deus, o amor neste mundo que tanto carece de amor. Vejam, essas três histórias estão relacionadas. E é um privilégio podermos ouvir essas três histórias nos cultos. Que Deus nos abençoe e que possamos, nestes últimos domingos, meditar sobre o fim, mas principalmente lembrando que somos instrumentos do amor de Deus. Não estamos aqui no mundo por acaso. Não vivemos onde vivemos por acaso. Tudo que somos e temos provém de Deus. Que possamos perceber isso e possamos usar os nossos dons, não só para a nossa sobrevivência, mas para o bem de todos os que Deus fará cruzarem o nosso caminho. Amém.